Bom dia, boa tarde, boa noite ou bom período que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Fidel, eu sou professor da Escola de Liderança da Quadrangular do Portão. E nós estamos aqui para fazer a EAD da aula 3 da Apostila Vermelha. Muito bem, então eu gostaria de convidar você a, junto comigo, ter um tempo de aprendizado maravilhoso. Então nós estaremos lá na página 36, na lição 4, certo? Liberdade em Cristo é o tema. O texto básico dessa aula é Gálatas 5:1, que diz assim, você pode me acompanhar na apostila. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão ou escravidão do pecado. Qual é o objetivo dessa lição? Qual é o objetivo de a gente aprender isso? Levar o aluno a entender o que é a liberdade em Cristo e como manter-se livre para adorar e servir a Deus. Muito bem, eu gostaria de começar com um exemplo. Vamos lá. Na época da abolição da escravatura nos Estados Unidos, que nós temos aqui na apostila, que foi em 1865, muitos presos não ficaram sabendo, muitos escravos não ficaram sabendo que agora eles não eram mais obrigados a ser escravos. E por conta disso, eles permaneceram escravos. E muitos, ainda sabendo da notícia, permaneceram por medo de viver algo novo. O que quer dizer esse exemplo? Esse exemplo quer dizer que uma pessoa só é livre de verdade depois que ela entendeu do que ela é livre, ou do que ela foi libertada. Ok, e o que isso tem a ver conosco? Eu não sei se você sabe, mas o pecado aprisiona. O pecado, ele é a garra da maldade segurando o ser humano distante de Deus. E essa garra é a causa de nós não estarmos mais próximos a Deus, separados dele. A Bíblia fala, porque o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. E que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E o pior de tudo isso, que não é só apenas afastado de Deus, mas que nós podemos também saber como está lá em Romanos 6:23. O salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E se você tem essa vida eterna, diga um amém onde você está. Muito bem. Então, Jesus nos libertou do quê? Do quê? Você ficou sabendo que lá através de Adão, a humanidade foi separada. Foi separada da convivência íntima com Deus por causa do pecado. Então, ao longo de toda a história da Bíblia, o ser humano só poderia se reconectar com Deus se o preço desse pecado fosse cumprido. Então existiram lá com Moisés, no Antigo Testamento, sacrifícios e tal, mas veio a plenitude dos tempos em que Deus enviou o seu único Filho para ter daquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Filho, Jesus Cristo, morreu pela sua vida, podendo pagar esse pecado de uma vez por todas. E você não mais necessitando viver no jugo do pecado. O que é? Vou ser bem simples aqui. Todos nós, por conta de Adão, temos uma natureza caída. Uma natureza carnal, uma carne que a gente fala, que não se restringe ao nosso corpo, mas é uma natureza nossa inclinada ao pecado. E essa natureza inclinada ao pecado nos leva sempre a pecar. E nós não temos outra opção. Se estamos restritos a esta natureza caída e nós não temos talvez nem conhecimento dela, nós somos presos pelo pecado. Infelizmente, no final dos tempos, quem não tiver compreensão disso e não for resgatado, vai sofrer muito do que a gente pode chamar o lugar da ausência de Deus ou o lugar da ira de Deus no inferno. Mas existe uma boa nova, existe uma novidade maravilhosa que é Jesus veio para pagar o pecado de todo aquele que crê nele. Sabe o que você precisa fazer? Crer.
e confessar: Jesus é o Senhor, Jesus é aquele que pode todas as coisas. Então, basicamente, essa obra maravilhosa desse tema chamado liberdade, liberdade cristã, é você entender: o pecado era a minha natureza, porém, quando eu criei em Cristo e fui batizado, eu morri, fui sepultado para essa antiga natureza e nasci em novidade de vida. Nós somos novas criaturas, tal como nós falamos. E agora, como novas criaturas, nós não somos mais presos ao pecado. Então, Jesus nos libertou do cativeiro. Mas o que isso quer dizer exatamente? Vamos lá. Estou na página 38. Jesus nos libertou, então, da maldição do pecado. O que é isso? Ou da maldição da lei, né? A maldição, o termo original, significa mal em ação. Então, na natureza humana existe um mal, pelo qual nós somos subjugados. E esse mal nos guia à condenação eterna. Nos guia à condenação eterna. Porém, como eu já disse para vocês, você está livre através do sangue de Jesus. O que é? Como eu disse para vocês, o salário do pecado é a morte. E quem não cumpre a lei de Deus, aquela descrita lá em Moisés, é condenado, porque não creu. Ou seja, está indo em direção a uma condenação. Um pouco difícil, vou tentar ser um pouco mais claro. Imagine que existe um precipício muito grande. E existem várias pessoas enfileiradas, umas atrás das outras, vendadas. E elas estão caminhando em direção a esse precipício. Não há nada que elas façam que podem tirar elas daquele lugar. Mas de repente vem alguém que já está sem a venda e fala: ei, tirem a venda, vocês vão cair. E no momento, alguns param, ouvem aquela voz, retiram a venda e conseguem ver: nossa, eu estava indo para a morte. E para de fazer aquilo. Enquanto que outros, não dando bola para essa voz, continuam vendados e caminham até cair no precipício. Essa é uma ilustração bíblica do tal do evangelismo, de quando você anuncia a verdade da palavra, a verdade libertadora da palavra, para alguém que não conhece, que ia ser condenada eternamente, mas conhecendo a boa nova, ela abre os seus olhos e vê: ei, isso me levaria ao inferno, mas agora que eu conhecia Jesus, eu vou para o céu, eu vou para a eterna glória, e você faz parte disso. Amém? Amém. Maravilha. E o que quer dizer exatamente? Nós somos libertos da maldição, ok? Então, entendam o seguinte: todo ser humano está subjugado pelo pecado, por causa da sua natureza. Ou seja, todo ser humano tem uma natureza caída e não consegue não pecar. O pecado conduz a vida do ser humano, naturalmente. Digo naturalmente, sim. Conduz a vida do ser humano naturalmente. E através de Jesus, Ele pagou o preço do pecado que estava sobre nós. Nós deveríamos pagar, nós tínhamos uma dívida, e a Bíblia fala que Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós, nos levando à liberdade, e dessa maneira nós agora podemos andar em liberdade. Então, retomando aquilo que o nosso texto base, Gálatas 5:1, para a liberdade que Jesus nos libertou. Mas o que quer dizer exatamente essa liberdade, Fidel? O que isso tem a ver comigo? Muito bem. Eu havia falado a respeito dessa natureza caída, certo? Muito bem. A questão é: todos aqueles que não creem em Cristo estão dominados por essa natureza. Ou seja, não tem outra opção. Então, se você está dominado por algo e você não tem opções dentro daquilo, você está preso. Porém, se você sai de um ambiente que você não tem opções, e você pode escolher, aí a liberdade. Isso que Jesus quis dizer. A partir do momento que Ele morreu por nós, ressuscitou, trouxe essa boa nova, dizendo: vocês não precisam mais viver pelo pecado de vocês. Todo aquele que crer em mim, mata essa natureza
caída, essa natureza carnal, morre para ela e nasce em novidade de espírito. Muito bem, nós não estamos falando só do corpo ou da alma, nós estamos falando do espírito. Que nós, em Cristo nós somos vivificados pelo Espírito. Então, o seu espírito estava morto. Agora, quando você crê em Cristo, recomendo você ler 2 Coríntios 5,17, você foi feita uma nova criatura. E feita uma nova criatura, o que é velho já passou e todas as coisas foram feitas novas. Diga amém, porque isso é sobre a sua vida. Aleluia.